Com a rejeição da MP 1045 pelo Senado, eu sei que tem muita gravidinha aí que tá desesperada e ansiosa e insegura, sem saber como fica a sua situação com essa rejeição. Calma, eu te explico tudo agora. Vem comigo. Como eu falei em vídeos anteriores, o texto de conversão da MP 1045 trazia uma novidade. Ele possibilitava a prorrogação da suspensão do contrato da gestante até que ela entrasse em licença maternidade. E ainda assegurava que, caso o valor do benefício emergencial fosse inferior ao salário que ela recebia, que a empresa deveria assim complementar até que chegasse ao valor total do salário dessa gestante. E esse era o único ponto positivo desse texto de conversão da MP 1045. Mas com a rejeição total da MP 1045, não existe mais essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho da gestante. E aí gera muita dúvida. Tem gestante achando que tem que voltar a trabalhar porque tem empresa convocando o gestante para o trabalho. Tem gestante insegura, sem saber se fica em casa e vai tomar falta, se vai ficar sem receber salário, agora que não pode suspender o salário o contrato da gestante, quem é que vai pagar para a gestante? Se após a vacina ela vai ter que retornar ao trabalho? Eu respondo tudo isso agora. E a primeira coisa que é preciso ficar claro é que a Lei 14.151, que determina o afastamento das gestantes das atividades presenciais, continua em vigor. Por mais que tenha empresas falando que não, ela continua em vigor. Ou seja, as gestantes continuam tendo que ficar afastadas das atividades presenciais. Se não for possível que elas realizem as atividades à distância, elas devem permanecer à disposição do empregador em sua residência e quem continua pagando a sua remuneração nesse tempo é sim a empresa. Agora não existe mais a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Muitas empresas convocaram todos os trabalhadores que estavam com o contrato suspenso de volta ao trabalho, inclusive as gestantes. Mas é preciso lembrar que as gestantes devem permanecer afastadas, porque o que terminou foi o prazo da suspensão do contrato de trabalho e não a lei que determina o afastamento da gestante. Já respondendo muitas dúvidas, mesmo as gestantes vacinadas têm um projeto de lei que ainda está na Câmara, que ainda não foi votado na Câmara. Depois que for votado na Câmara, ainda vai para o Senado. Então, não tem data para que a determinação das gestantes que tomaram a segunda dose retornem ao trabalho. Portanto, hoje, até que haja mudança na legislação, as gestantes devem permanecer afastadas das atividades presenciais e sendo remuneradas pela empresa, exceto se for por gravidez de risco, que em caso de gravidez de risco ela vai ser afastada, recebendo um auxílio-doença pago pela Previdência Social, mas somente em caso de gravidez de risco, atestada por um médico, ela vai ter que passar por uma perícia do INSS e se for aprovada na perícia, ela vai ser afastada, recebendo esse auxílio-doença até que ela entre em licença maternidade. Caso contrário, a responsabilidade permanece com a empresa. E eu sei que agora fica difícil porque não pode suspender o contrato da gestante, não pode mais antecipar as férias que a medida provisória 1045 permitia. Você pode conceder as férias daqueles empregados que já adquiriram direito de férias, mas ainda não usufruíram. Mas antecipar férias que ainda não foram adquiridas não pode. Não pode fazer o banco de horas nos moldes que era na MP 1046. Muitas medidas não podem ser mais tomadas, aquelas medidas emergenciais trazidas na MP 1046. É um momento difícil? É um momento difícil. Mas é preciso, empregadores, lembrar que a culpa não é da gestante. Ela não engravidou de propósito para ficar em casa sem trabalhar. A culpa não é das gestantes. As gestantes estão passando por um momento de muita insegurança, de já
fica com modificação de hormônio, preocupação, aumento de gastos, a vida já fica tão tumultuada, ainda tem essa insegurança trazida por uma lei que foi mal feita, mal elaborada e que sim, onera demais apenas o empregador. E essa lei ela acabou por prejudicar demais aquelas pequenas empresas. Às vezes, pequenos empreendimentos que têm 1, 2 empregadas, às vezes o empregador tem que afastar a gestante, pagar a remuneração da gestante e ainda contratar uma funcionária ou um funcionário para exercer a função que aquela gestante que está afastada exercia. Então, assim, sobrecarregou demais as empresas. E sim, também não é culpa dos empresários, não é culpa das gestantes. A lei deveria ser mais bem feita, deveria haver sim a possibilidade dessas gestantes que estão afastadas receberem um pagamento pelo governo, dividir esses custos, como é feito no caso da licença maternidade, né? As empresas pagam, depois elas recebem um reembolso do INSS, ou as gestantes afastadas recebem um pagamento do benefício emergencial, algo que desonerasse as empresas. Seria o mais justo. Mas não é culpa nem das empresas, nem das gestantes. É uma situação difícil para ambas as partes. O que não pode é a empresa descumprir a lei. A lei determina o afastamento da gestante das atividades presenciais e ponto. Não adianta querer que a gestante retorne. Se a empresa descumprir a lei, ela está sujeita às penalidades da lei. A gestante vai entrar na justiça. Pode, se ela sofrer, se ela pegar Covid, sofrer algum problema em razão dessa volta contrária ao que estabelece na lei, a responsabilidade vai ser do empregador. Então, não é essa animosidade que está acontecendo entre gestantes e empregadores. A culpa não é nem de gestantes, nem de empregadores. Agora, empregadores que exigem o retorno das gestantes, mesmo sabendo que a lei prevê o afastamento das atividades presenciais, esse sim merece as penalidades da lei. Repetindo, para frisar, as gestantes devem permanecer afastadas porque o que acabou foi a suspensão do contrato. A lei que determina o afastamento continua vigente e a que possibilita o retorno após a segunda dose da vacina ainda não foi sequer aprovado, sequer votado na Câmara dos Deputados. Então, hoje, as gestantes não podem retornar ao trabalho. Assim que houver qualquer novidade, qualquer votação, eu conto para vocês aqui no canal, pode ter certeza disso. Qualquer mudança, qualquer novidade, vocês vão saber. Para isso, é só se inscrever no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!